Eu queria fazer uma introdução reflexiva sobre alguns trechos bíblicos nossos. A finalidade desse sermão hoje é a gente, mais uma vez, falar sobre a volta de Jesus. Porém, nós vamos falar de um prisma da volta de Jesus, com textos proféticos, mas textos de um estudo que nós nunca, às vezes, não nos apercebemos. A entrada do pecado, ela é narrada no capítulo 3 de Gênesis. O capítulo 1 e capítulo 2, o capítulo 1 a criação do mundo, o capítulo 2 a criação dos seres humanos, e no capítulo 3 tem 5 coisas que Deus não criou. Você sabia que existem 5 coisas que afetam nossas vidas que Deus não criou? Você sabia disso? Você já refletiu sobre as coisas que existem, que afetam a nossa vida e que Deus não criou? E que tudo que Deus faz, tudo que Deus se dispôs a fazer, todo o plano da redenção, todo o plano da salvação, é para neutralizar os efeitos das 5 coisas que Deus não criou. Isso é tão sério que a profecia mais emblemática da nossa fé, todo mundo sabe que é as 2.300 tardes e manhãs, descrita em Daniel 8,14. Daniel 8,12 tem a conversa que é muito interessante. O capítulo começa com: estava eu orando em oração e eu recebi uma visão. Ele estava em visão. E lá no verso 12, Daniel 8, ele diz: eu vi 2 santos, algumas traduções, 2 anjos conversando. E o que é que inquietava esses anjos? Um diz para o outro: até quando? Até quando vai durar a assolação ou a desolação? A palavra desolação ou assolação, desolação é ambiente, o local, e assolação é dentro de nós. Até quando um anjo pergunta para outro: até quando? A desolação, o desconforto, o desalento, a destruição. Mas quando você vai no português, o significado mais profundo dessa palavra é o vazio existencial. Essa história começa em Gênesis 3 e ela é traduzida da seguinte maneira, verso 10, 11, 12 e 13. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e eu temi, porque eu estava nu e eu escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore do que te ordenei que não comeste? Então Adão disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. Aí disse o Senhor a Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Essa cena mostra que Adão se esconde porque ele temeu, ele teve medo. Ele teve dúvida se ele deveria ficar na presença de Deus ou não. Eva também se esconde. E aí nós já temos 2 elementos, frutos do elemento que foi criado não por Deus, mas criado pela desobediência. Entra o reino do pecado. O pecado é a primeira coisa que foi criada sem Deus. Deus não criou o pecado. Embora a linha calvinista diga, é muito horrível você refletir, eu falando com um amigo meu que é calvinista puro, eu dizia: você acreditar que Deus precisou criar o mal para que ele transparecesse ser Deus, então esse é um Deus complexado. Concorda?
Qualquer um de nós aqui pode sair daqui para a prática daquilo que Deus quer ou para a prática daquilo que Deus não quer. As 5 coisas criadas, derivadas do pecado, que surgiram do pecado, essas 5 coisas são derivadas de uma só. Lembre-se que o pecado, ele é um ato, uma ação, uma atitude. Ele engloba uma localidade, uma territorialidade, temporalidade. Ele vai durar até que Jesus venha. E os anjos, um perguntava para o outro, entenda que um pergunta para o outro, até quando? E a resposta, se eu tivesse ali 2.700 anos atrás, ouvindo isso, e é por isso que Deus vai e fala para Daniel, Daniel, sela o teu livro, você não vai ver isso acontecer. Ele ficou doente, lembra-se do texto, ele disse que tentou entender. Depois é revelado a ele as profecias paralelas aos 2.300 anos, a 300 horas de manhã, aos 1.240 anos, homem do pecado, a assolação da desolação, né? A abominação da desolação. E todos os detalhes são revelados a ele, mas ele adoeceu. Existe no céu o interesse pela dor mais íntima que nós temos, pelo sofrimento mais agonizante que nós temos. Porque no pecado surge 5 coisas. A primeira coisa que nós entendemos que Deus não habita, Deus não conhece, Deus não respeita, é o medo. A segunda coisa que foi criado, derivado da desobediência, é a culpa. A terceira coisa é a dúvida. Deus não habita na dúvida. Deus não atua com a dúvida. Eu vou mostrar os textos para vocês. A quarta criação derivada do pecado é aquilo que todo mundo sente. A dor. A dor. E por fim, a consequência pior, a morte. O pecado foi criado pela transgressão. Derivado do pecado são 5 coisas que aterrorizam a nós. O medo, a dúvida, a culpa, a morte e a dor. Por fim, a morte, né? Em nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a solução para tudo, e nele, e Ele é a solução para tudo. Ele disse, em Isaías, e nós temos mais de 300 textos, se não me engano, 365 textos, eu nunca conferi, mas dizem ser estatísticas bíblicas, são 365 afirmativas. Não temas, não tenha medo, porque eu sou com você. Guardem essa sequência, porque o ato final da Bíblia é em resposta dessa pergunta daqueles 2 anjos e das orações que nós estamos fazendo hoje, dos pedidos de orações que nós estamos fazendo hoje, das lágrimas que nós derramamos hoje, da angústia que nós sentimos hoje. Isaías 41:10, não tenhas medo, não tenha medo, porque eu estou contigo, não te aflijas, não se aflinja. Você já viu que os outros nos magoam, nos ferem, mas afligir só a gente aflige a nós mesmos. Nós é quem nos afligimos, a Bíblia diz, não se aflige. Porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, ajudo-te e amparo com a minha justa mão direita. Josué 1:9. Não fui eu que te ordenei a você, seja forte, corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Deuteronômio, seja forte, corajoso, 31:6. Deuteronômio 31:8. Não tenha medo, nem desanime. Jesus
vira todas as manhãs e diz para você e para mim, para a gente não ter medo, não desanimar. Ele está conosco. Eu tive medo hoje, eu tive reações químicas no meu corpo por ter medo. Mas eu estava fazendo esse sermão e lutando contra os meus medos. O outro elemento derivado do pecado que nos aflige é a culpa. A culpa, ela sequestra a esperança e ela sequestra a razão. O medo, nós sabemos que existem centenas de medos. Desde medos aprendidos, medos biológicos, sensoriais, medos reais, patologias derivadas do medo, transtornos, mas a culpa, ela retroalimenta o medo. Adão saiu da presença de Deus, se escondeu porque temeu. E a culpa estava implícita. E ele diz, não, Senhor, a culpa é minha, eu dou para quem eu quero. Foi tua mulher. A mulher diz, não, a culpa é minha, eu dou para quem eu quero. Foi a serpente. Deus não foi perguntar para a serpente, por que você deu? Você viu que a pergunta parou em Adão e Eva? Porque a culpa retroalimenta o medo que gera sentimento de culpa novamente. Mas Jesus diz assim, olha essa declaração de Davi. Quem aqui já teve um sentimento de culpa, um pesar na alma, uma mente que é pesada, uma mente amargurada, porque se sentiu culpado ou se sente culpado? Eu passei muitos anos com isso. Mas Salmos 32, 1 a 5. A prática da cura da culpa. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o quê? O meu pecado. E não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu respondeste, tu perdoaste a culpa do meu pecado. Que Deus maravilhoso. Nós somos os ofensores. Jesus o ofendido. Ele recebeu sobre si as nossas iniquidades. No próximo texto nós vamos ver que ele levou sobre si as nossas dores. E o castigo que era para nós, ele levou sobre ele. Ele é o ofendido. Ele nos dá o elemento que a dúvida tira. A dúvida, ela aterroriza a mente e rouba-nos a paz. Tiago 1,6. Pedi sem duvidar, não ser instável. Ele diz assim, que a gente não deve ter vacilação. Tiago 1,17 tem um outro texto que diz, Deus não muda e não tem sombra de variação. Deus não usa dúvida. Se você estiver diante de uma dúvida, saiba que ela não vem de Deus. Se você estiver diante, eu vou para o caminho A, caminho B, decida um caminho. Se for lícito, se for dentro da vontade de Deus, se for para o seu bem, se for para o bem das pessoas envolvidas, decida, porque a omissão já é o pecado. Eu quero lembrar a você que o cristianismo é a única religião que a prática, nós não somos melhores do que ninguém, porque nós praticamos o cristianismo. Mas a omissão, ela nos condena. A prática do cristianismo, eu praticar as coisas boas, eu acreditar, propagar, falar, agir,
Seja um ato isolado, seja uma atitude mais pensada, ou seja, uma ação movendo pessoas, isso não é garantia de salvação. Mas a omissão nos condena. Todas as religiões existentes, em todas as eras, você tem que fazer algo para crescer espiritualmente. Sabe onde é que está a graça no Antigo Testamento? A graça diz que eu nada faço para me salvar, não é? No Novo Testamento. Sabe onde está escrito a graça no Antigo Testamento? No Decálogo. Não faça, não trabalhe. Nem você, nem o seu servo. Você quer ser salvo, quer se santificar. Você não pode fazer nada por você. A mensagem do sábado é a mensagem da graça. No Decálogo, escrito pelo dedo de Deus. Em ficar quieto está a sua salvação, diz o profeta Isaías. Em se aquietar. O sábado é a graça no Antigo Testamento revelada. Eu aprendi isso recentemente. Como é que a gente santifica o sábado? Não fazendo. Descansando. E Jesus diz, não só o sábado, mas eu sou o seu descanso. Então a dúvida, irmãos, eu tenho uma experiência para contar para vocês. Eu trabalhei no hospital da Golden Cross e eu trabalhei junto com os capelães. E existia um capelão que ele é pastor já há muitos anos, ele era pastor, eu fui comportor capelão. Ele me contava um caso de uma senhora que durante muitos anos não andava em uma cadeira de roda, mas quando o capelão ia a visitar alguém, ele via a ficha médica, até para saber se guiar, se o capelão é adventista, né? Porque tem um treinamento para isso. E para resumir aquela história, não existia nada clinicamente que não fizesse aquela mulher andar. Ninguém explicava, mas ela não andava. E numa conversa pastoral, ela disse que um dia chegou em casa e viu o marido tendo uma intimidade com a pessoa que trabalhava na casa. E aquilo desmontou aquela mulher. E ela se destruiu e nunca mais andou. O pastor perguntou se aquela mulher falou para o marido. Ela disse, não, nunca tive coragem. A dúvida. Ela guardou, ela se amargurou, ela se definhou. E ele disse, por que você não fala para ele? Ela não se separou do marido. Ela é um bom marido, ele é um excelente marido. Você viu isso, teve indícios? Não. Mas eu acho que ele faz e me traiu a vida inteira. E o pastor intermediou uma conversa. Sabe o que aconteceu? Aquele homem arrependido confessou que aquela foi a única vez que ele cometeu aquele ato e que ele sofria por causa daquela culpa e que ele se sentia culpado porque ela não andava. E aquela mulher saiu depois de perdoar esse homem, e esse homem saiu, ela saiu andando. A dúvida pertence a Satanás. Deus é Deus de verdade e certeza. Deus não atua na dúvida. Aí eu vou comprar um vestido amarelo ou branco? Decida. Aí eu vou me casar com Antônio ou com João? Você vai ter que tomar uma decisão. Os dois você não vai ficar. A ansiedade é o reino da dúvida. Porque nós não sabemos. Quem aqui sabe quanto vai ganhar amanhã? Quem vai ser o próximo cliente que vai entrar na sua loja? Quem aqui pode garantir que acorda amanhã com vida? Então, a parte da dependência de Deus que Ele quer despertar em nós é justamente o não saber. E a graça é não saber, porque se eu não sei, eu vou depender.
Então, na dúvida, eu decido depender. Eu não sei quem vai ser o próximo cliente a entrar no meu estabelecimento. Eu não sei qual vai ser o próximo negócio. Eu não sei como eu vou gerir os meus ganhos e que ganhos. Mas eu sei que Deus sabe. Eu sei que Deus sabe. E isso é um conforto para mim. É luta, porque eu me convenço diariamente. Eu oro dizendo, Senhor, eu sei que Tu sabe. E eu não vou me aperrear, eu não vou me angustiar, eu não vou me afligir. Eu não vou. E hoje eu quero dizer para você, Deus tem o controle do universo, Deus tem o controle de tudo, Deus tem o controle da sua vida, Deus tem as respostas da sua vida. As mais angustiosas que você tem, as mais difíceis que você tem. Mas talvez você precise pedir perdão para alguém. Você precisa se perdoar. Talvez você precise, nesse momento, dizer para Deus, esse Deus que diz assim, ó, quando uma dúvida entra na nossa mente, ela aterroriza nós. A dúvida rouba-nos a paz, mas Jesus diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Deixo-vos a paz, a vocês a minha paz eu dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Ele diz, não basta eu dizer para vocês que eu vou dar minha paz. A minha paz é para afugentar o medo, a dúvida. Porque eu não criei a dúvida, eu não criei o medo, eu não criei o sentimento de culpa. Todo pecado confessado, Deus esquece. E eu passei a ter uma vida verdadeira com Cristo, quando eu entendi que eu não cometo o mesmo pecado duas vezes, mas eu me arrependo cada vez de um pecado novo, que eu peço a Deus perdão. Agora eu aprendi a pedir a Deus que me liberte para eu não ofender mais Ele mais uma vez. Um amigo disse uma vez, naquilo que Deus me fez forte, eu tenho o dever de vencer. Naquilo que eu ainda sou fraco, eu clamo para vencer. E eu aprendi isso com esse meu amigo. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8, 6. Hoje, lembre-se disso aqui, nós estamos falando do sermão profético. 2 anjos conversando, perguntando, falando até quando Deus vai falar. A mensagem foi dura para Daniel. 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Ele olhou, meu Senhor, ele estava vendo o salmo que descreve como os babilônicos matavam as criancinhas. Você sabe como é? Eles viram. Eles pegavam as crianças pelos pés e batiam as crianças até elas ficar totalmente esbagaçadas na frente dos pais. Davam com os nossos filhos nas pedras, diz o Salmo. Vocês querem que eu cante as músicas? Lembra daquele Salmo que ele diz? Vocês estão com violas, estão com instrumentos musicais, cante para nós. Ele diz, vocês querem que eu cante? Vocês pegaram os nossos filhos e deram com os nossos filhos nas pedras. Imagine seu filhinho pegando e esbagaçando. É esse o texto bíblico. O mundo hoje busca paz. E a paz é alcançada para aqueles que usam drogas. Quem usa maconha diz que tem uma sensação de paz. Quem usa crack diz que é uma sensação de felicidade. Hoje se busca paz de todas as formas. Existe a paz individual para os seus dramas, para a sua mente. Isso através de análise, de tratamento psicoterapêutico. Não estou dizendo que não deva ser feito. Cada um que busque a sua melhor, a ciência está aí.
Mas hoje, os cientistas, os terapeutas dizem que a religião não cura, não resolve o problema, que você tem que ir para a terapia. Jesus disse: eu sou a cura. Eu quero lhe dar a minha paz. A paz que excede todo entendimento. Eu não sei como você está aqui hoje, eu não sei como você sobreviveu no dia de hoje. Eu não sei como aquela irmã da nossa irmã, com filhos viciados em droga, está suportando, mas só a paz que excede todo entendimento para fortalecer essa mulher. Eu não sei como, mas você sabe. Nós somos pais, nós temos filhos. E os nossos filhos são fonte de atenção. E nós não entendemos como nós conseguimos. Porque o mundo é destruição, devastação, é assolador para destruir a nós intimamente. Mas Jesus nos dá a certeza diária de que está conosco. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. O Senhor dá bênção não só individual. Ele não só se preocupa com a pessoa, com o indivíduo, mas ele se preocupa com a nossa comunidade, com a nossa família, com os nossos irmãos. Ele dá a força ao seu povo. O quarto problema terrível, advindo, o quarto fruto macabro advindo do pecado é a dor. A dor física, a dor emocional, as dores incuráveis, doenças intermináveis, feridas que não cicatrizam. A dor nos tira o discernimento, a razoabilidade, a razão. Quem já viu alguém numa cama, no leito, gemendo de dor? Eu tive fibromialgia, eu tive 29 pontos de dores pelo corpo. Eu tratei com um médico adventista que cuidou de mim, um grande homem que eu agradeço muito a Deus pela vida dele. E só quem sabe a dor de uma pessoa que vê o outro gemer de dores. Jó se raspava. Nós sabemos disso. Você pega um bebezinho, quem trabalha no hospital, quem é da área de saúde, um bebezinho queimando de febre, com infecção. Pois assim, os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. 2 Coríntios 5. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor e observa para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Salmos 10, 14. Deus se importa com as nossas dores. Aquele anjo lá perguntando: Senhor, quando o Senhor vai... O Senhor não viu? Eles mataram crianças. Cada pessoa que tem a sua vida devastada por guerras, por injustiça, por império do mal, Deus é o conforto imediato, da forma dele, do jeito dele. Ele se importa com cada um de nós. Não tem uma lágrima de um órfão, de uma viúva, de uma pessoa que esteja num ambiente de guerra, que Deus não assista, não colha essa lágrima, e Ele fará justiça. A paz, que eu falei há pouco, como lenitivo, hoje, paz, eu sei que eu estou tratando de outro assunto, mas paz é para esconder os conflitos. Não vamos discutir. Você vai para o seu quarto, eu vou para o meu quarto. Você vai com a sua dor, eu vou com a minha dor. As dores, os temores, os terrores mentais, as pessoas perturbadas, os transtornos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Contudo, nós
o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Isaías 53, 4, 5, o texto mais poético, mais lindo, mais maravilhoso, e que nós devemos sempre ter em mente, que foi Jesus morto por meu pecado, por seu pecado. Nós matamos Jesus. Aquela discussão se foram os judeus que mataram Jesus, se foram os romanos que mataram Jesus, fui eu que matei Jesus. Não precisa ter dúvida, foi você que matou Jesus. Foram os nossos pecados que levou Jesus à morte. E a morte, o quinto fruto da transgressão, o resultado do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o contra-cheque, as letras, o cálculo, é o medo, a dor, a culpa e a dúvida. O salário do pecado, se pecasse, morresse, estava ótimo. Mas não. A Bíblia não é assim. João 11, 25, 26, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a solução para nossas dores, para nossas dúvidas, para nós não termos medo. Jesus é a nossa paz. Jesus é a solução para a morte. Jesus ressuscitará cada um dos nossos amados. Nós um dia vamos para a sepultura antes da sua vinda. E Ele promete que com a sua palavra vai nos refazer, nos chamar à vida de um corpo glorioso. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Em 1 Tessalonicenses tem o mais grave de todos os sinais da volta de Jesus. Porque Ele é bonito. Raramente você escutou alguém pregar. A gente sempre relativiza ou associa ao último cumprimento profético como sendo a pregação do Evangelho. Mas o paralelo a a pregação do Evangelho, existe uma profecia que só existe em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Nós vivemos dias de angústia, porque as profecias indicam uma grande angústia para que a humanidade ache a solução. E quando disser paz e segurança, Jesus intervém e vem implantar o seu reino. É isso que a Bíblia nos mostra. E lá em Mateus 24, ele diz algo mais preocupante, mais detalhado, e como isso vai se dar. Passa desapercebido também. Vai estar lá entre os sinais da volta de Jesus. Jesus mesmo diz: eles vão se casar e dar em casamento. Tudo normal. Como se nada fosse acontecer. E nós estamos vendo hoje, no nosso meio, no meio cristão e evangélico, a permissividade crescendo. Uma coisa são os flagelos que acontecem a pessoas que foram violentadas, roubadas, furtadas, vítimas de adultério, e que buscam reconstruir sua vida. Outra coisa é aquela que as pessoas casam, se dão em casamento e diz: Deus está vendo a minha sinceridade. Todo pecado nos leva à morte. O salário do pecado é a morte. Todos esses remédios que foram colocados aqui por Jesus, Jesus colocou os remédios, e eu peguei só alguns versos, para as nossas dores, as nossas dúvidas, aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos angustia, aquilo que nos afasta de Deus. E em um verso ele centraliza tudo. E eu queria muito que Daniel tivesse ouvido isso, ou ele ouviu. Ele só não escreveu. A promessa principal
do nosso Deus glorioso, que reúne a resposta toda, resume todas as palavras que eu falei. Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois todas as coisas já passaram. Deus não fez a morte, não fez a dor, não fez a tristeza. No céu não habita dúvida. Eu não estou defendendo uma tese, não se trata disso. Mas eu só queria reafirmar a você, meu irmão, minha irmã, que Deus se importa com cada lágrima que nós vertemos, com cada ruga que desenvolvemos, com cada aperreio que nós temos, uma palavra bem nossa, né? Jesus morreu por nos amar. E se tivesse só um único homem, uma única mulher, uma criança, ele diz: Abraão, se tivesse só um justo, eu morreria por ele. Nossa salvação custou a morte de um Deus. E o hino que nós vamos cantar agora é um hino do Deus que diz: vá em frente, siga. A profecia, os aspectos proféticos, messiânicos, a destruição do templo, as 2.500 tardes de manhã que nós conhecemos e pregamos, elas não existiram por causa do templo. Elas não existiram por causa de uma religião. Elas não existiram para confirmar a verdade presente em 1844. Elas existem para dizer que através do tempo e até no céu, essa cena que nós vamos chorar a última lágrima, esse Deus se importa conosco para que nós não tenhamos medo. E Ele vai nos enxugar logo nos olhos todas as lágrimas. Deus seja louvado. Vamos cantar, vamos cantar de pé, animados, louvando a Deus. Quando levantei os olhos, eu vi o inimigo vindo atrás de mim. Logo eu temi, então clamei ao Deus de Israel. Então a voz do Senhor disse: marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, ouvi suas preces. Eu abrirei caminho onde é impossível. No meio das águas tu passarás, meu filho. Exército algum te alcançará, aleluia. E o mar será muro ao teu redor, secos teus pés andarão no caminho entre as águas, no caminho entre as águas. Marche, estenda a mão e o mar através. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, ouvi suas preces. Eu abrirei caminho onde
eu abrirei caminho onde é impossível. No meio das águas, tu passarás, meu filho. Sempre Deus abre o caminho para nós, sempre Deus determina ao seu anjo. Precisamos crer, precisamos crer, precisamos confiar. Deus de milagres. Vamos orar. Deus que quer fazer maravilhas. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui juntos. Perdoa os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Perdoa, Senhor, o tempo que falhamos. Perdoa, Senhor, as nossas dúvidas. Remove de nós a culpa. Remove de nós, Senhor, o medo. Nos conserva para teu reino pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor levou sobre os seus ombros a culpa e no juízo final depositará sobre o verdadeiro culpado por todo o mal, que é Satanás. O Senhor é santo, maravilhoso e justo, e nós te louvamos por quem tu és. Não importa, Senhor, se amanhã nós teremos um dia difícil ou um dia fácil, mas o que importa é que a tua mão nos conduzirá, segundo a tua vontade, Senhor, até a tua casa, aquelas pessoas que estão afastadas, nossos filhos, nossos parentes, para a honra e glória do teu nome, pelos teus méritos nós pedimos, Senhor. Em teu nome, Senhor. Amém. Amém.